Olá! Estamos aqui no Desabafa Entrevista. O tema de hoje é inevitável, porém difícil. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre luto, que é a Margareth Matos, que já é nossa conhecida aqui, né? Vocês já tiveram a oportunidade de encontrá-la no Drops algumas vezes. E hoje ela está aqui para falar sobre o processo dela, dividir um pouco do processo dela com a gente e dividir as nossas experiências aqui para a gente entender um pouco mais essa relação luto, Deus e onde a gente fica nesse lugar aí. Bem-vinda, Margareth. Obrigada, viu, pela sua visita aqui no Desabafa. Você é sempre muito bem-vinda. A gente adora te ouvir. Obrigada mesmo. E para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Como foi que você recebeu a notícia de que o seu amado tinha partido? Então, é um prazer estar aqui de novo, né? É a segunda vez, né? É gostoso, né? Estar em família. E então foi bem difícil, né? Foi um choque, porque na verdade, como a gente tinha o hábito de passear, estávamos passeando em Gramado. E na volta, no retorno de Gramado, ele passou mal e ele desmaiou. E aquilo foi um choque assim para mim. E já imediatamente a gente foi no médico, né? E no retorno. E mesmo o médico, assim, no início, achou que era só um mal-estar, né? E pediu um check-up de vários exames, né? E nesse processo apareceu, então, a notícia, né, que foi um câncer no duodeno, e bem grave, logo o médico disse. Então, foi, assim, um choque, né? A primeira notícia, a gente fica meio, assim, como é que eu vou dizer, até aérea, ausente, Em negação mesmo, uma né? negação, exatamente, uma negação, não pode ser, não é tão grave, não, mas... Assim, à medida que foi, claro, fui muito bem apoiada pelos filhos, né? Então, mas o momento é um choque. Aqueles momentos ali, por exemplo, quando também, então, ele foi várias vezes hospitalizado. Isso foi só 2 meses que durou, né? Então, foi bem difícil para nós termos, aqui no caso. Primeiro veio meu filho Tiago, ficou comigo todos os procedimentos, ficou 15 dias, daí veio também o meu outro filho, Jonatas. Então, nesse período, as notícias que nós recebíamos, a gente sempre tinha que saber, agora tem 48 horas para ver como ele vai reagir, agora ele está em coma induzido. Então, isso é muito difícil, você passa o dia inteiro esperando notícias, e sempre você quer notícias... não sei se é negação isso, mas assim, não, comigo não. Por que capaz, não Por vai. que comigo? Por que com a minha família? Por Não vai acontecer nada, não, né? Assim, porque a gente até já tinha conversado algumas coisas nisso, mas nunca, né, que seria fatal, né? Isso foi em 2019, né, Margareth? Em 2019. 2019, a Margareth, gente, ela tem 3 filhos, né? Mãe do Jonatas, do Tiago, né? Tiago Matos passou da nossa igreja, e do Jonatas. Na época eram 2 netos. 2 netos, na época. A sua terceira neta, Mel, não estava Isso, na época, né? E como é importante a gente tratar desse assunto, né? Como é importante. Na nossa comunidade, né, aqui na rede, a gente perdeu pessoas muito especiais, né, nos últimos anos, e a gente vê, assim... que informação, conversar sobre isso abertamente, sobre luto, é muito importante, né? Nós nunca estamos preparados para ver o luto, né? Mas se nós conversarmos sobre isso, né? Se nós ouvirmos outras experiências, né? De fato, isso vai nos capacitar de alguma maneira, né? Para compreender, né? Como agir, o que fazer, né? E mais, né? Assim, como cristãos, né? Como que a palavra ela é capaz de lançar luz, né, no vale da sombra da morte, né, em meio a esse momento. Então, a gente vai conversar um pouco sobre crise de fé aqui também, né, Ti? Eu queria até te perguntar isso, Margareth. Como é que você ficou? Você é uma mulher de fé, a gente sabe que você é estudiosa, enfim, é uma pessoa que tem muita sabedoria para lidar com as situações, mas como ficou a Margareth nessa confusão com Deus, assim, sabe? Você podia falar primeiro, talvez, dos sentimentos que você experimentou, né?
nesse processo, assim? Então, é uma mistura, né, de emoções, de sentimentos, questionamentos, dúvidas, né? Eu tive dúvidas, perguntas, por quê, né? Depressão, né? Teve um período ali que eu, tipo... Mas durante o processo ou já no luto? Então, daí isso foi depois. Durante, eu fiquei meio em choque, assim, né? Eu fiquei em choque e, quando o médico me falava, eu queria saber, e é muito difícil esse processo que você quer saber, é grave, como que vai ser, é muito grave, mas grave quanto, né? Então, assim, eu fiquei meio paralisada, e foi aí, então, que meus filhos agiram, perguntavam as coisas para o médico, né? E eu estava tão assim que até meu esposo um dia zoou comigo, porque eu ficava com ele no hospital e eu dormia a noite inteira. Um dia ele disse: "Nossa, Marga, tu dorme então?" Tu vê, né? Parecia que eu estava tranquila, porque em nenhum momento eu pensei que era grave. Aquele era o fim, né? Porque senão eu nem tinha dormido, né? Daí ele disse: "Marga, tu dormiu a noite inteirinha." E então, assim, nem ele pensou, foi tão assim, sabe? E isso, para mim, cada um tem um procedimento diferente de sentimentos, né? Acho que até tem a ver com o temperamento da pessoa, mas para mim também hoje eu vejo e glorifico a Deus que foi tão rápido, porque ele não, assim, não é que não caiu a ficha, ele disse para nós: "Olha, está tudo bem. Eu estou pronto para partir. Eu estou pronto para partir", né? Então, assim, foi bom, porque se ficasse, o médico disse, se ficasse, seria muito difícil, ele ia sofrer muito, e todos nós juntos, né? Então, nessa visão que a gente tem, né, de saber onde ele está, né, com o Senhor Jesus, né? Está literalmente na glória, né? Isso me consolou, né? Mas é difícil mesmo. Eu não tive, e eu até andei olhando alguns vídeos que eu já recomendei para várias pessoas aqui da rede, irmãzinhas que perderam seus queridos na pandemia, que é do pastor Ebenezer Bittencourt. Esses vídeos foram um divisor de águas para mim e até para os meus filhos. Por mais que a gente tenha um conhecimento de Deus, você se culpa com alguns questionamentos que você faz, né? Puxa, Deus, por quê? São tantos e sis, né? São tantos e se isso. Houve até a gente, o Tiago, não sei quem ofereceu para o Tiago um tratamento, não sei se era em Goiânia, e nossa, pensei, por que eu não deixei? Por que eu não fiz isso? A gente se culpa, né? Então, todos nós ficamos, nossa, por que isso? E o meu esposo era alguém que sempre fazia exames, né? Então, não foi alguma coisa assim. O médico disse que foi assim, tipo, 3 meses, né? Então, Agora, eu posso fazer uma pausa? Margarete, a gente vê tantas pessoas sofrendo no processo de luto e assim, confusas, né? Eu ouço muitas expressões assim, parece que eu estou ficando louca, eu estou enlouquecendo com a confusão de sentimentos. Então, eu acho que seria muito especial assim, a gente descrever esses sentimentos para que as pessoas soubessem que elas não estão enlouquecendo, que isso faz parte do luto. E até nesse processo do IC. Então, a primeira pergunta é, como lidar com esses ICs? Como não se entregar a esses ICs? Como foi para a senhora esse processo de não se entregar? Porque, e se não tivesse, quem morreu em um acidente, né? E se ele não tivesse saído de casa? E se eu tivesse transferido para outro hospital? E se eu tivesse feito tal coisa, né? A gente enlouquece se essa entrega acontecer. E eles veem esses ICs, muitos ICs. Como né? que a senhora não se entregou? Feito isso, se eu tivesse cuidado disso. Então, uma das coisas foi isso que eu disse, esses 3 vídeos sobre o luto, ele explica a fase do luto, a fase de negação. Ebenezer Bittencourt, né? E ele fala ali, ele até escreveu um livro que se chama Jesus Chorou e Eu Também. E ali eu logo vi, não, eu posso chorar, sabe? E ele fala isso, nós temos que chorar, nós temos que viver o luto. Eu não posso querer fugir e passar etapas, né? E cada um tem seu período. Então, são 3 vídeos, que primeiro ele fala isso, todo o vale da sombra da morte.
Porque o vale da sombra da morte, ele já é quando você recebe a notícia da morte. Quer dizer, da morte não, da convalescência, da doença, né? Porque ali é um vale da sombra da morte, né? E esse vale, ele vai o antes, o durante e o depois, né? Então, aquele vídeo, e depois ele fala também a perspectiva, a experiência de Davi com os lutos, né? Porque Davi perdeu um filhinho e tal, e também a perspectiva vislumbrando a eternidade. E Davi, que foi um homem nomeado segundo o coração de Deus, ele se descreve como estando no vale da sombra da morte. E é interessante, assim, e esse vislumbrando a eternidade me deu, assim, ele está lá, ele está com o Senhor Jesus, onde eu quero estar. Porque eu acho que o que nos diferencia dos demais é que, para nós que temos fé, a vida nunca acaba. E eu acho que isso tem que ser muito consciente na cabeça das pessoas. Porque não acaba, não é aqui. Né? Se a gente não vislumbrar a eternidade, rasga a Bíblia. O desespero vem, eu acho que é justamente dessa falta de esperança, né? Quando a esperança está apenas no aqui e no agora, Exato. Né? Se eu penso que a minha vida é isso, eu vou me desesperar. Exato. Quando tem eu experimentar, né, de Paulo que diz isso, é importante, né? A gente pensar também, né, que né, essa revolta contra a morte, ela existe, ela é natural em nós, por quê? Porque Deus nos criou para a eternidade, né? A morte veio como consequência do quê? Do pecado. Né? Então, Deus também não quis isso, né? Mas Deus trouxe um plano por meio de Jesus. Né? Então, assim, acho que, olhando para a Margarete, né, e vendo a experiência do luto, né, por mais que foi e tem sido tão difícil, né? Eu acho que o que a mantém de pé é essa esperança da eternidade. Exatamente, né, Margarete? A esperança da eternidade, né? Mas falando um pouco sobre esse assunto, por exemplo, uma das coisas que eu tive, e às vezes ainda tenho, né? Eu tive medos, né, do futuro e agora. Eu era totalmente dependente do meu marido, até meus filhos. Nossa, o que vai ser com a mãe agora? A gente tinha, assim, nós estávamos 10 anos no ninho vazio, digamos assim, né? E a gente tinha, assim, uma... Nossa... Cumplicidade, né? Então... E eu Se era, eu que sou casada só há 16 anos... O meu marido, às vezes, faz uma cara para mim. A gente pode estar rodeado de pessoas. Ele faz uma cara para mim. Eu já sei exatamente o que ele quer dizer. Você foi há 43 anos, fala, imagina, 43 de casados, anos. 43 mais 5 de namoro e noivado. São 50 anos, né? Eu conheci. Ou seja, você passou toda a sua vida, né? Assim, sei lá, talvez você saiu de casa com quantos anos? Da casa dos seus 25, pais? 25, casou? Não, 23 casei, mas conheci ele com 17. Então, assim, foi, né? Não, mais do que o dobro da sua vida você passou com ele. Era meu, digamos assim, eu digo assim, como é que meu apoio terreno, era a minha, né? Então, assim, tudo eu perguntava para ele, né? Então, isso eu sinto, às vezes, até hoje, eu quero perguntar, quando eu vejo, o que o James ia dizer disso, né? Então, são sentimentos normais. E outro, medos, né? Outro, comiseração. Eu senti bastante pena de mim mesma. Porque o meu querido, que tinha tanto para dar ainda na igreja, muitas pessoas vinham dizer, nossa, o James tinha tanto para dar. E daí, daí eu comecei a pensar, nossa, o fulano viveu até 87, nossa, aquele... Por quê? Né? Eu perguntei para Deus, né? A comparação aí comparação. Também, né? E, às vezes, eu ia caminhando e orando e... eu via as luzinhas das casas, de tardezinha, eu pensava, meu vizinho já chegou, o fulano chegou, e o James não vai chegar, né? Nossa. Então, isso, eu comecei a olhar para dentro de mim, eu acho que todas essas coisas a gente tem esses sentimentos, eles são, digamos assim, normal. Davi teve dúvidas, né? Lembra lá que Davi chorou muito lá, quando aquele neném faleceu, né? E daí, depois que o nenê, então, faleceu, ele levantou, comeu, né? E daí eles perguntaram, mas como? Quando ele estava... Daí ele disse, agora ele já está com o Senhor. Então, essa convicção eu tinha, e eu perguntava coisas para Deus, né? Por exemplo, os Salmos, eu li 3 vezes os Salmos nesse período ali, no primeiro ano, todos, né? São 150 Salmos, e eu lia, e
fazia. Então, às vezes, eu ia lendo um salmo, várias vezes Davi, ele, nos inícios dos salmos, ele reclama de Deus, de situações, e daí, no final do salmo, ele está adorando a Deus. E isso acontecia comigo. Eu botava, era época de pandemia, eu botava a minha máscara, meu Ray-Ban, meu fone de ouvido, e Deus me deu coisas incríveis nesse período. Deus me carregou, né? Ele me deu uma cachorra, e eu ia caminhar com a cachorra, e eu sou preguiçosa, mas eu caminhava 1h30, porque parecia assim, nossa, às vezes parecia... Um dia eu pensei, nossa, pareço Enoque, daqui a pouco eu vou estar no céu, porque eu ia caminhando, reclamando para Deus de algumas coisas e voltava adorando. Eu voltava adorando, como o Davi fazia nos Salmos, porque eu perguntava coisas e daí eu escutava. Eu realmente acho que o segredo é isso. Você tem esses sentimentos, essas dúvidas, elas são normais. Jó perguntou, questionou Deus em determinadas, em muitas coisas, né? Mas eu sempre pedia a Deus, faz de mim uma marga grata e não uma marga amargurada, né? Faz de mim uma amarga, faz de mim uma adoradora, né? Então, muitas vezes eu ia reclamando, perguntando e lidando com meus medos. E nesse período, para a minha vida, uma das coisas assim, que foi muito importante foi estudar os atributos de Deus, né? Porque quando eu questionei, como Jó, lá em Jó 40, né? Isaías 40, né? Também fala ali aquelas perguntas, onde tu estavas quando isso aconteceu, onde, né? Então, escutando sobre os atributos de Deus, escutei muito podcast do Projeto Coração, depois, mais tarde, escutei muito Desabafa, né, sobre quem você é, Identidade. Eu sou amada, eu sou querida de Deus, eu sou tão querida de Deus que Ele me deu um marido especial por 48 anos. Né? Que privilégio, então, né? Então, porque Ele me amou e eu consegui ver isso dessa forma, não porque eu sou especial, mas porque Ele é. Né? Então, por exemplo, escutar sobre a soberania de Deus, um Deus que é soberano, um Deus que é onisciente, sabe todas as coisas, um Deus que é onipresente, Ele estava presente, nada escapou dele, nem no momento da notícia, nem no momento do acidente, do que aconteceu. Não foi um descuido a cirurgia, Deus estava ali, né? E é um Deus onipresente, né? Então isso fez assim muita diferença. Talvez mais tarde eu podia falar sobre uma cosmovisão, ver as coisas do ponto de vista de Deus, tanto as alegrias quanto as tragédias, porque a minha história de vida, ela foi muito linda, porque exatamente isso. Deu uma paz para mim. Vocês não têm noção como eu gostei desse podcast sobre aceitação, né? A identidade. A identidade, né? Porque eu sempre eu vim de um lar desfeito, de um pai alcoólatra, né? E a forma linda como Deus me conduziu esses anos todos, e a forma linda como eu conheci o meu esposo, testemunhando para ele no meu local de trabalho, falando de Deus e todo esse processo, e como ele foi especial, ele foi respostas das minhas orações, que eu orava e queria que tivesse um lar que servisse a Deus, como diz em Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus respondeu tanto. Então, tudo isso eu sabia. Houve uma história, houve uma construção para mim. Então, esse mesmo Deus que me deu ele é o mesmo Deus que tirou ele, né? E quando lá no dia do velório, eu disse, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não porque eu sou forte, mas porque eu realmente reconheci, o Espírito Santo mostrou para mim que Deus sabia a hora de levá-lo, né? E a Bíblia fala, né, que os nossos dias estão contados, né? Todos contados antes mesmo de nós. Eu e meu marido oramos. O primeiro dia é tanta coisa para contar. A primeira crise. Quando foi marcada a cirurgia, os meninos ainda não tinham vindo, porque o médico estava apressado. E aconteceu um acidente, querido, estava sentadinho na sala.
lendo um livro que o Tiago tinha dado uns meses antes, né, que se chama Perdido no Meio, do Paul Tripp. E olha como Deus constrói aquele livro é sensacional, é para pessoas assim, tipo, meia idade, terceira idade. E aquele livro, o James, ele nem sublinhava coisa nos livros, ele era muito cuidadoso, sublinhou tudo. E daí ele compartilhava comigo, estava sentadinho no sofá, na poltrona do papai, e eu lá na cozinha, e daí ele levantou para falar comigo, e ele era grandão, ele se segurou na porta, e ele caiu no chão e perdeu os sentidos de novo. Isso foi logo, né, no período que ele estava sendo examinado e coisa, em casa, né? E Deus cuidou de tudo. Eu chamei um vizinho para chamar uma ambulância, tinha que ficar cuidando, que aonde eu morava era meio difícil da ambulância chegar. E ali ele poderia ter morrido, porque eu vi que a médica veio junto, né, na ambulância, e a pressão foi quase a zero, né? E Deus permitiu que ele ainda vivesse 2 meses, que os filhos puderam vir, estar, orar com ele. A filha também mandava muito vídeo lá da Austrália, conversando com o pai, né? Enfim, mas dali ele desmaiou, e daí ele foi para o hospital, e lá a gente orou juntos, e ele citou esse versículo que tu falaste, né, Marga? Todos os dias da nossa vida, Salmo 139, de 14 a 16, eu acho, estão escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. E daí, querido, ainda cantou uma musiquinha que nós cantava com as crianças. Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Daí tem aquela, florzinhas, como vão, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Então, assim, foi tão lindo ver isso, porque é tudo de Deus. Porque não é porque ele era forte, eu era forte, porque o James, ele era, assim, como é que eu vou dizer, medroso. Ele tinha umas coisinhas no passado, que, seguida, ele tinha uma coisinha, ele ia no médico. Sim. E dessa vez foi uma paz que inundou, que é uma paz que excede todo entendimento. Eu me lembrei de outro versículo, Marga. Você vai ter que me lembrar a referência dele. Se a tua lei não fosse o meu prazer, há muito a dor e o sofrimento já teriam me consumido. Então é nítido, né, o quanto que a palavra de Deus ela é potente para nos sustentar, né? E foi ela quem te sustentou. Foi ela que sustentou. E o Espírito Santo traz versículos que você decorou lá quando era criança. Né? A importância de meditar na palavra de Deus, né? É maravilhoso, porque é tanto versículo que ficava pipocando para mim quando eu tinha um sentimento, a palavra, né? E falando sobre isso, qual foi o versículo que você considera que foi chave para essa virada mesmo? Para você ter... Porque você mudou a sua vida, né, Marga? Assim, depois que ele se foi, Deus traçou um plano diferente para a sua vida, relacionado à sua identidade, à mudança, enfim. Deus foi encaixando as coisas de uma forma muito, muito bonita e muito perfeita. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente. Então, o texto que mais me falou, assim, tipo assim, seria o Salmo 23, né? Que eu já conhecia desde a infância, porém, ele teve um novo significado para mim, porque quando é comigo, quando eu enterrei o meu querido, né? É diferente, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? Ainda que eu ande no vale, que foi todo esse vale, o antes, durante e depois, na sombra da morte, tu estás comigo. Então, eu senti esse amor de Deus, ele estar comigo, a vara dele. Esse texto eu decorei e dizia constantemente, porque ali diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Deixa eu pegar aqui que... O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes passagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, verdes passagem, ele me fez repousar em águas tranquilas, né? Na outra versão diz assim que ele refrigera a minha alma. Ele refrigerou a minha alma. Houve tormentas na alma, houve dúvidas, houve questionamentos, mas a palavra dele,
É como diz lá em Hebreus, né, que a palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. Eu senti esse cuidado presente do meu pastor, ele é o meu pastor, né? E depois, hoje, o que me define, daí seria quase mais no final, é a bondade e a fidelidade do Senhor, né? Que me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, eu tenho sentido essa bondade, eu senti essa bondade de Deus em todos os momentos, mesmo nos meus questionamentos, né? E apesar de você ter isso de maneira tão clara, né? E eu tenho certeza que esse momento, quando alguém estiver ouvindo e estiver precisando meditar sobre isso, e todos nós um dia precisaremos meditar sobre essa questão, mesmo assim o sofrimento não acaba, né? Porque faz parte. Nós somos humanos, a falta, a saudade, tantas coisas, né? E quais os desafios que você ainda enxerga hoje, assim, que você fala, nossa, vamos lá? Então, os desafios, alguns assim, medinhos, algumas ansiedades, assim, em relação a decisões ou coisas práticas do dia a dia, sei lá, buscar o pão? Isso não, Deus supriu de uma forma maravilhosa, mas, assim, do futuro, da velhice, né, eu não quero, eu sempre penso assim, que eu não quero ser um estorvo para os filhos, né, a gente tinha tanta... Então, assim, eu quero ser bênção, né? Então, eu tenho um medo, assim, do futuro, algumas coisinhas. Nada assim que, né? Mas... E essa falta que eu sinto dele, de conversar, de perguntar a opinião, né? Eu perguntava até o que eu vestia. Você gosta disso? E ele dizia, né? E isso me faz falta, né? Às vezes eu não sei, às vezes eu faço um videozinho, meus filhos, que tal? Estou lá na Renner provando uma roupa, né? Alô, Renner! Então, assim, muitas coisas o Senhor vai suprindo, né? Mas ainda existem, sim, muitas lacunas que ainda permanecem. E porque somos humanos, e eu acho que faz parte a gente viver isso também. Né? Assim, não tem como a gente fugir. Viver as lacunas e as lágrimas aqui, porque elas ainda vão continuar a correr, mas sempre olhando para a promessa celestial de que haverá um dia em que toda lágrima vai ser enxugada, em que já não haverá morte, não haverá tristeza. E assim, gente, eu acho que o que precisa ficar mais marcado nessa nossa conversa aqui é que esse precisa ser o nosso ponto de partida para perceber e para enxergar e para conseguir vivenciar o processo de luto, né? A esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor. Então, é uma esperança que deve alimentar o nosso coração de que um dia nós vamos encontrar quem um dia se partiu, né? Eu lembro que uma mãe muito querida que perdeu o filho, ela estava extremamente angustiada, né? E aí, quando ela se deparou com a verdade da palavra de que algum dia ela iria reencontrar o próprio filho, né? Eles iriam se reconhecer, eles iriam se abraçar ali. Ela falou, nossa, que alívio, agora eu consigo encontrar uma esperança para estar aqui, para cumprir a minha missão, né? Outro ponto muito importante que eu percebo na trajetória da Margarete é esse deixar-se ser cuidada de Deus e confiar no cuidado soberano de Deus, percebendo que Deus tem um plano ainda. Né? Então, assim, se você está aqui, se você continua, é porque Deus tem um plano. Né? E é lindo ver, né, falando agora da tua vida, Margarete, o quanto que Deus tem usado você na vida de tantas mulheres, de tantas famílias. Né? Eu quero só levantar uma questão que foge um pouco da experiência da Margarete, mas queria que a gente levantasse esse assunto porque entendo que outras pessoas em algum momento, vão precisar ouvir isso. E as pessoas que encontraram Jesus no pós-luto, e a pessoa que se foi não conhecia Jesus. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, desse consolo. É difícil, né? Eu sei que é. Muito difícil, sim. Só que é muito difícil, né? Mas e a nossa pequenez, eu acho que ela só nos leva a uma verdade, né? De que nós ainda assim não somos capazes de ter ciência de tudo que aconteceu naquela vida, né? Nós não estávamos ali até o final, só Deus sonda o coração e sabe o que ainda pode ter acontecido, né? Então, assim, é esse tipo de consolo, né?
mas também a gente não pode se apegar a uma falsa esperança, né? Mas eu acho que isso tem que servir também de pulsão para que nós vivamos, então, uma vida diante de Deus, né? Olhando para a verdade de que a vida aqui, ela acaba, ela perece, né? Ela tem fim. Gente, é tudo sobre Deus, né? É tudo sobre Ele. Me veio uma experiência aqui agora à mente de uma colega que no período da pandemia, uma amiga muito querida, na realidade, que ela perdeu o pai e 2 tias no período de 1 mês. E conversando com ela um pouco essa semana, ela me disse assim, ela sempre creu em Deus, teve uma vida muito linda, voltada para o Evangelho, e ela viveu uma crise de fé muito grande, porque foi 3 pauladas gigantescas de pessoas muito importantes para ela em 1 mês, né? Então, ela tinha aquela fé, aquela certeza de que as coisas iriam se resolver, e ela acabou perdendo essas 3 pessoas. Então, ela começou a questionar muito, ela foi fundo nos ICs e perdeu o controle em relação a isso, e ela se viu diante de uma crise de fé profunda, né, em que ela começou, sem querer, a questionar a soberania de Deus e mais, né, a bondade de Deus, porque como Deus pode ser bom e permitir tamanho sofrimento? Né? Como Deus pode ser um Deus gracioso e amoroso, sendo que Ele levou, né, meu pai, que era tão importante para mim, minhas 2 tias que eram tão importantes para mim, né? E assim, ela então tinha, né, sem perceber ali, se fechado para a fonte de consolo, até que isso foi sendo tão insuportável para ela, até que chegou uma noite que ela acordou de madrugada chorando, e ela falou assim, o choro me sufocava, até que eu clamei, Senhor, por favor, me ajude a experimentar a fonte de consolo. Né? E ela disse assim, que ela começou a clamar, Deus, Espírito Santo, entre no meu coração, me ajude a experimentar a fonte do consolo. E ela disse que a partir de então, Deus foi invadindo o coração dela, né, e trouxe esse versículo, que se a tua lei não fosse meu prazer, o sofrimento já teria me consumido. E ela começou a se apoiar na palavra de Deus e começou a estudar e a ler um pouco sobre quem Deus é. E ela percebeu que ela precisava aprender um pouco mais sobre Deus, e Deus foi mudando tudo, né? Então, com o testemunho dela, eu aprendi que nesse processo de luto, né, é muito importante abrir o coração para a fonte de consolo. Né? O consolo, ele não vem instantaneamente, é um processo. Né? Então, é importante se posicionar e falar, Deus, abra o meu coração para que eu experimente o seu consolo. E de maneira muito racional, eu acho que você tem que experimentar a gratidão, mas de maneira racional. Por mais que seja doloroso, por mais que você fale, não estou grata, não era isso que eu queria, não podia ser assim e tudo mais. Eu acho que de maneira racional você tem que falar, exatamente. Eu preciso ser grata. E ela falou, eu estou indo nesse caminho dos ICs, que é interminável, né? E ela falou, qual que é a resposta para esses ICs? Deus quis. Exato. Deus quis que ele fosse. Deus tinha aquele tempo. E como é difícil, né, se apoiar nessa verdade. Mas à medida que a gente vai entrando na palavra e nos lembrando que Deus, ele é bom, assim como ele é amoroso, assim como ele é soberano, ele é poderoso. Ele poderia ter mudado, ele poderia não ter deixado o James partir. Ele poderia não ter deixado o pai da minha amiga falecer. Ele poderia, mas ele quis. Então, como nós precisamos confiar em Deus e nos apoiar? E assim, eu acho que ainda mais alguém que ama tanto a Deus, se vendo questionando, né? Ela enfrentou essa crise de fé e falou, meu Deus, será que eu não creio em Deus? Né? Então, assim, é importante dizer também que crises de fé são humanas. Ok, né? São acontece, aceitáveis, claro. Né? E mais, Deus não desperdiça o nosso sofrimento. Ele é um Deus tão bom que ele não desperdiça nada. E ele usa tudo isso para nos formar, para nos lapidar, para nos fortalecer. Então, eu tenho certeza que a Margarete de hoje é uma Margarete muito mais parecida com Cristo do que a Margarete lá de trás. Não que Deus tenha usado, então, precisou levar o teu... Não tem nada a ver com a gente isso. Tem a ver com o grande plano de Deus sobre o mundo, sobre a gente, né? É bem isso. E esses cis, né? Eles nos perseguem de muitas formas, né? Que a gente pergunta por que isso, por que aquilo, se eu tivesse feito. Então, a gente pode... O que eu percebi para mim, assim, porque tudo... Cada um é diferente, como a gente já falou. E os primeiros 3 meses eu até adoeci, né? Baixou muito minha imunidade, eu perdi o apetite, eu perdi 12 quilos, eu peguei Covid, né? E até meus filhos perceberam que a primeira atitude que eu tinha era levantar, sentar lá no jardim, fazia meu devocional e ligava o meu sonzinho ali, escutando podcast, coisa, e daí, de repente, a Dames viu, mas a mãe, alguma coisa a mãe tem, a mãe não está mais lendo, eu não tinha mais vontade de ler naqueles primeiros meses ali.
e eu não podia ir na igreja, né, porque era pandemia, né? Então, assim, foi ali no início, né? Então, tudo é um processo, né? E daí a Damas percebeu e me levou no médico, e daí eu peguei o Covid, atacou meu pulmão, mas tudo por conta disso. Então, não é nada assim, né? E é um processo, e eu acho, assim, sobre isso, dessa amiga, é bem real isso. Eu acho que a gente tem que viver isso, né? Por exemplo, aquilo ali de Jesus chorou quando o amigo Lázaro morreu. E Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Mas a situação ali, por que Jesus chorou? Não né? querer se mostrar forte, né? Não querer demonstrar vulnerabilidade, não aceitar o poder da comunidade, não aceitar ser ajudado. Acho que tudo isso também faz parte. E uma né? coisa que me ajudou muito, assim, um versículo que eu gosto muito, diz assim, ó, em Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, né? Chegar o quê? Como tu falaste ali, com toda a confiança nesse Deus, a fim de receber misericórdia, encontrar graça. Deus me sustentou, né? Nesse momento, na outra versão diz assim, socorro na ocasião oportuna. Cara, eu cheguei a dizer, Deus, essa é a ocasião oportuna, me segura porque não estou conseguindo, né? E é incrível ver esse cuidado e esse amor desse Deus, né? Que tem até tem como é que eu vou dizer, um texto que eles usam às vezes nas cerimônias de fúnebres, né? Que diz assim, que alguém faz uma pergunta, tem 4 passos na praia, na areia da praia, e daí a pessoa pergunta assim, daí de repente é sempre 4, de repente só 2, daí a pessoa pergunta, Senhor, onde estavas quando eu mais precisei de ti, que ali só tem 2 passos? Então o Senhor responde, eu estava te carregando no colo. E é isso, cara, naquele momento ali, você está sendo carregado, né, no colo, porque a gente não consegue, né? É forte demais, né? É difícil lidar, é a coisa mais difícil. Ela é necessária, né? E isso que, no meu caso, eu diria, foi tão gostoso ver os meus filhos. O Tiago fez a cerimônia, o meu filho mais velho falou umas palavras, e isso, de vez em quando, eu escuto, isso está gravado, e daí eles falaram assim, mãe, o que tu acha? Nós não vamos fazer uma cerimônia de luto, nós vamos fazer uma cerimônia de ação de graças pela vida do pai, porque o pai cumpriu todos os ciclos, né? E daí, quando ele falou, assim, aquilo me consola até hoje, quando eu escuto aquilo e vejo assim que meu filho mais velho falou também isso, né? É incrível, o pai cumpriu todos os ciclos, o pai amou tanto a mãe, que o pai deixou um legado para o nosso casamento, né? Nós amamos nossa esposa porque eu aprendi com meu pai a valorizar, né? Então, aquilo... e daí também a comunidade... Outra coisa que, pontuando aqui, é a comunidade amorosa. Tanto a comunidade do Sul, quanto já a comunidade aqui de Indaiatuba. É incrível, é o nosso sustento. Eu acho que essa é a esperança, a força que a gente encontra, que nós não estamos sozinhos. Mesmo quando eu não podia, quando eu tinha os 6 pessoas, vieram lá em casa, no meio da pandemia, vieram lá em casa me buscar para ir num piquenique, prepararam comidinhas, eu não tinha vontade, não vou. Mas vinham lá me buscar, pessoas vieram no nosso portão, não podiam entrar também durante a convalescença do James, porque ele estava ali, era perigoso, né? Então, lá do portão eles vinham orar por nós, trazer sopa, trazer comidinha, a gente trouxe comida, veio de cidades vizinhas, e pastores orando por áudio, pelo James, e esse apoio... foi muito lindo ver essa família se movendo, e eu já vi isso acontecer aqui na rede, com as famílias que perderam, pessoas vieram me contar como foram acudidas. Eu imagino que a tendência natural, né, do enlutado é esse isolamento. Isolamento. É claro que é preciso respeitar também, né, os momentos, os tempos, mas assim, então acho que nesse momento de luto, né, a gente precisa compreender esse convite, né, para não caminhar sozinho. E também ser uma questão racional.
Porque às vezes a gente se Entendi deixa o que você levar. diz sobre a questão do... Às Não vezes a agir gente se conforme deixa a disposição Exatamente. interior, os sentimentos, né? Não espere ter vontade. Haja, né? Para ir Porque realmente pra você poder vencendo o processo. vencer. Eu lembro que uma mãe que perdeu uma filha de maneira muito repentina me disse, Laís, aqui nesse luto eu sinto que era como se eu estivesse vivendo num jogo de game, que eu preciso vencer as fases etapas. para ir vencendo. Então ela falava, a minha filha morreu num local de moto bem pertinho da minha casa. E a gente tinha que passar sempre por aquele lugar para sair para trabalhar depois que ela faleceu. E eu falava, não quero passar, mas ela falou, mas eu preciso passar, eu preciso vencer. E ela foi passando. E é impressionante a maneira com que eles lidam pela força do Senhor, mas como eles estão de pé. Mas por quê? Porque eles compreenderam que eles tinham que vencer cada etapa e não fugir, e não se esconder no medo, né? Isso é bem interessante. Isso que eu estava dizendo, assim, que meu esposo, ele cumpriu os ciclos, a gente viveu tantos anos. Eu acho que é mais difícil, no caso, né? Quando é alguém mais jovem, né? Quando alguém mais jovem. Quando você inverte o ciclo, né? Exatamente. Porque o ciclo natural das coisas é esse, né? Exatamente. Primeiro vão os Pois mais é, velhos e depois... gente, assim, nós não somos capazes de encontrar respostas do porquê, né? E se nem nós... devemos, eu acho que a gente nem... Porque eu acho que começa a entrar Isso no leva a si, né? loucura, isso leva a uma Exatamente, fadiga, não um devemos. desespero, né? Mas nós precisamos nos enfiar na palavra, compreendendo quem Deus é. E, Margarete, a senhora citou a questão da série que nós fizemos sobre identidade, né? Então, assim, o quanto que é importante nós compreendermos os atributos de Deus, quem Ele é, para que, então, nós consigamos nos situar em relação a quem nós somos. Porque como é fácil, né, nós, ao perdermos alguém tão importante como a senhora perdeu o marido, olhar para aquilo e falar, não faz mais sentido a vida, né? Ele era tão parte de mim, eu me reconheci tanto nele, que agora não faz sentido. Ou eu perdi um filho, né? Minha vida girou tanto em torno daquilo. Então, assim, eu não sou a minha maternidade, eu não sou o meu trabalho, eu não sou o meu casamento. Deus tem um plano específico para você, né? Se aquela pessoa partiu, Deus não perdeu o controle. Aqueles dias estavam sendo contados e Deus tinha um propósito. Deus queria o bem, Deus quer o bem sempre. Né? É bem isso, porque quando eu cheguei, é tanto processo lá, Deus trabalhou de tantas formas, usando livros para me ajudar. Depois, quando eu cheguei, eu pensei assim, o que eu vou fazer em Indaiatuba? Não tem nada para mim lá, né? E fiquei pensando, nossa, a igreja é tão grande, tem tantos pastores, né, tanto trabalho, euzinha, sabe? Peninha, comiseração. E é tão lindo ver que lá no Rio Grande do Sul, Deus me conectou com pessoas daqui que estavam sofrendo perdas, né? Umas perderam por causa da pandemia e outras perdas, e pediram o contato para o Tiago, meu WhatsApp, e ficavam conversando comigo, e isso mostrou para mim, né? E daí você acha que você está ajudando essa pessoa, mas você é ajudada. Mostrou seu valor, sua importância, seu lugar. E depois, quando eu cheguei aqui, essa série, ela marcou tremendamente a minha vida, porque, assim, eu tenho, assim, muito, às vezes, de querer achar, assim, ficar com peninha, nossa, mas é exatamente isso, o amor de Deus por mim. Né? Quem eu sou? Eu sou amada, eu sou eleita. Eu acho que essa percepção de quem nós somos, ela é muito importante, porque eu acho que um sentimento comum também na fase de luto é pensar, poxa, o que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, eu estou chorando demais, ou eu estou chorando de menos, ou então eu já comecei tal coisa na minha vida. Será que eu posso começar já a fazer tal coisa? Porque eu estou em luto ainda, né? Então, se eu fizer, o que vão pensar? Não, então, esse controle do olhar das pessoas sobre quem está passando, né? Então, assim, você não pode ser controlada, né, Margarete, pelas pessoas, pelo que... poxa, Margarete, nossa, toda arrumadinha já, olha, ela tá saindo, ela tá fazendo tal coisa, mas eu entendo, né? que quando você entende a sua identidade em Cristo, isso já não te abala mais. Exatamente. Então, assim, fortalecer se então você passa hoje pelo processo de luto e se percebe ainda muito preocupada, né, com o que as pessoas estão falando a seu respeito, ou eu posso fazer tal coisa ou não, ou o que vão pensar, ou então eu não quero me abrir, eu não quero contar, que o sofrimento ainda é muito latente para mim. Eu não quero mostrar vulnerabilidade, né? É porque é preciso alguns ajustes na sua percepção sobre quem você é. É verdade. Né? É preciso entrar nisso. Agora, uma perguntinha para a gente ir caminhando para o fim, Ti. Já que a gente falou sobre as pessoas, Margarete, que te mandaram mensagem, te ajudaram bastante nesse processo de luta, de transição, conta pra gente
quais dicas você dá para as pessoas que acompanham outras enlutadas, no sentido de que o que nós podemos fazer para aliviar a carga, para ser bênção? E mais, quais dicas que a gente não... ou situações, né, Tia? Quero só fazer um parênteses aí. Eu quero dar uma dica de leitura gafes, também. Né? Não, eu quero dar uma dica de leitura que é justamente sobre isso. Okay. Quando eu perdi o meu pai, eu li um livro que chama-se Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, do Harold Kushner. E eu aconselho... É um livro bem difícil de ser encontrado, mas eu aconselho todo mundo a ler. Porque uma das coisas que ele diz no livro é justamente isso. Não adianta falar nada. Às vezes o outro só precisa da sua companhia e do seu silêncio. Exatamente. Porque não existe nada que você possa falar que vá consolar o outro. Nada. Na realidade, o consolo piora, só né? vem de Deus. Exato. Então, ser presente. Ser presente, ser um ombro amigo. Me aconteceu, eu tinha uma amiga no Rio Grande do Sul que me mandou versículos quase durante um ano. Olha todo só. dia de manhã. E Se aquilo foi né? precioso. Ela mandava e eu sei que ela orava. Ela era uma companheira de oração, né? Então, isso foi importante, eu saber. Quase todos os versículos sempre me tocavam. Podia até um não, mas eu sabia que era por amor, que ela pensou em mim, né? Então, eu tenho procurado, assim, às vezes... ser cuidadosa, porque às vezes aquilo que Deus fala para mim não quer dizer que vai, né, para ti, mas sempre quando algo me toca, podcast, eu vou mandando e ainda digo, ó, para mim, faço questão de dizer ajudou, né? Então, eu acho que é uma maneira de a gente trazer as pessoas para a palavra, né? Porque não, como você falou, não tem outra coisa, e a palavra de Deus, eu creio, eu tenho visto que a palavra é tudo que eu preciso. Amém. Né? E às vezes a gente, e até assim, tem esse tempinho de Deus que a gente tem com Deus, né? Num devocional, livros, eu li muito livro, mas tem gente que não gosta, então eu não posso dizer, ó, Laís, você tem que ler isso. Mas né? hoje em dia a gente tem outras possibilidades, Exato, né? Vídeos, os vídeos, podcasts. Por exemplo, os podcasts. Os aplicativos vai trabalhando, de Bíblia. Né? Porque isso eu sempre digo assim, substitua esses pensamentos de de autocomiseração e vai trabalhando e escutando o podcast. Isso vai mudando a nossa mente, porque aquele ditado tão conhecido, mente desocupada é oficina de Satanás, do diabo. E é verdade. Cara, se eu estou com a minha mente ocupada, de repente, às vezes eu levanto meio tristinha, eu escuto um podcast, eu escuto um louvor, nossa, muda a minha perspectiva. Né? Então, Deus me traz para aquele... E eu acho que isso é bem importante. Né? Um livro, no meu caso, que eu até gostaria de citar, que eu li, que me ajudou muito, mas foi no meu caso, que se chama, não sei se eu vou dizer a pronúncia correta, Reset, né? Reset. É de Victor Hugo Michel, a editora Peregrino, e ele fala a história de Noemi e Ruth. É incrível, cara, porque a Noemi ela perdeu o marido e 2 filhos, né? Então, ela estava numa terra de ninguém, né? E o que ela diz? Exatamente isso. O Senhor me fez amarga. Meu nome é Noemi, mas pode me chamar de Mara, porque o Senhor me fez amarga. Daí eu pensei, nossa, eu sou amarga, meu apelido é Amarga. E daí, quando eu li esse livro, eu disse, Deus, eu quero ser como Noemi e Ruth, eu não quero ser amarga, eu quero ser uma adoradora, eu quero ter gratidão, porque Deus fez coisas incríveis. A palavra reset quer dizer benignidade de Deus. E a benignidade de Deus, esse é um livro bem fininho, que conta ali o que Deus fez, cara. Incrível como ela foi colher espigas lá no Boaz, por acaso, né? A gente sabe que não é por acaso. E ele foi quem? O resgatador dela. Ela não teve preguiça, ela não ficou lá chorando porque ela perdeu o marido. Ela agiu. Ela agiu. Passou as etapas. Ela passou as etapas. E lá, Deus... E tanto é que, na história, ela é a bisavó, acho que de Davi, faz parte da genealogia de Jesus, né? Então, se ela pode...
né? Eu também posso ser grata. Todos podemos. Todos podemos, né? E acho que... Sim. Margarete, tem algum recado para fechar que você gostaria de dar para quem nos ouve, está enfrentando aí esse processo de luto? Então, o recado que eu diria assim, que para mim funcionou é: aproxime-se de Deus, tenha um relacionamento pessoal com esse Deus que é soberano, que é teu Criador, que te criou. Ele te tem amor, Ele te ama, Ele sabe mais do que ninguém o que tu precisa, né? Eu acho que eu provei que só Ele pode me consolar, né? Ele pode me aliviar e me conduzir nas próximas etapas da vida. Amém. Ele é capaz de aliviar nosso fardo, né? De nos dar consolo. Que gostoso, né? Nossa. Muito especial. Que tema, um tema muito doloroso, mas... Sim. Não tem como a gente fugir. Que consolo. Não tem como a gente fugir. Sim. Então é isso, Marga, muito, muito, muito obrigada. Você é sempre bem-vinda aqui. E muito obrigada a você que ficou com a gente até agora, que nos ouviu. Não esquece de compartilhar, curtir as nossas redes sociais. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!